Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui especial da Rodobens. Hoje é a nossa live especial Janeiro Branco Rodobens. Vamos falar hoje da importância dos cuidados, né, com a saúde mental e emocional, né? O mês Janeiro Branco é um mês que representa isso, cuidado com a nossa saúde mental e emocional. Eu sou a Bárbara, eu sou a gestora da área de benefícios aqui da Rodobens e quero agradecer a todos vocês que estão aqui conosco hoje, buscando conhecimento, buscando informações sobre esse assunto tão importante. Quem está conosco hoje? Hoje nós temos aqui o Dr. Erlon Tostes, que é o nosso médico aqui da Rodobens, da corretora Rodobens, nosso médico responsável pelas empresas Rodobens. Dr. Erlon também é especialista em medicina do trabalho e tem MBA em Economia e Gestão de Saúde pela Unifesp. E hoje temos uma convidada super especial, que é a doutora Valéria Rocha Brasil, mais uma vez aqui conosco. Doutora Valéria, muito obrigada, seja bem-vinda novamente. A doutora Valéria, ela é doutora em Psicologia Clínica e diretora do Instituto Rocha Brasil, que é uma organização científica que desenvolve programas de psicologia, saúde emocional e qualidade de vida. Tá bom, pessoal? Então, vamos começar, já vamos direto ao ponto. Eu vou chamar aqui já a doutora Valéria. E, doutora, queria já começar essa live com uma pergunta. O que é o Janeiro Branco? Uma excelente pergunta. Mas antes eu preciso agradecer o convite e boa tarde a todos, agradecer o estarem nos assistindo para um tema tão importante. E deixa eu só abrir as telas aqui para ficar claro para todos. Foi uma iniciativa nacional, viu, Bárbara, isso? Foi muito legal, porque uma coisa importante de sabermos é que a saúde mental já é considerada uma epidemia, porém é uma epidemia muito silenciosa, né? E deixa eu ampliar aqui. Só um momentinho. Pronto, deixa eu agora colocar aqui a tela para vocês. Agora, estão todos assistindo, vendo? Estamos vendo, doutora. Então, olha só, foi uma iniciativa nacional de uma equipe de psicólogos em Minas Gerais, que quer fazer o quê? Quer chamar atenção para essa epidemia, que é uma epidemia silenciosa, mas que está atingindo muitas pessoas, não só no Brasil, como também no mundo todo. Então, nós vamos apresentar aqui, eu, doutor Erlon, primeiro vamos jogar o problema para vocês entenderem e ficarem bastante ansiosos para depois a gente trazer a solução. A psicóloga é assim, traz o problema para a gente se entender e depois a gente traz a solução. Então, realmente, gente, a primeira pergunta que nós precisamos fazer é, afinal, eu sou normal? O que faz de mim me considerar normal? E o que faz algumas outras pessoas se considerarem deprimidos, ansiosos, estressados? Qual é o critério, afinal? Qual é o conceito de normalidade? Nós não podemos deixar de citar, apesar de ser um conceito ainda um pouco genérico, mas é fundamental a gente saber que para eu ter saúde mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, eu preciso me sentir aqui, olha só, é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, né? Então, seus recursos todos, recuperar-se do estresse rotineiro, porque estresse todo mundo tem. Estresse não necessariamente é patológico. Agora, cada vez que eu consigo, né, me recuperar daquele estado de alerta, que não necessariamente é ruim, e conseguir lidar com todas as minhas habilidades, ser produtivo e construir e contribuir com a comunidade, em tese, você tem saúde mental. Mas é lógico que não existe um conceito único. Um outro conceito de saúde mental eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer um contraponto e ampliar um pouco essa noção. Então, olha aqui, é o equilíbrio emocional entre o que eles chamam de patrimônio interno, são todos os teus recursos internos, como você lida com as tuas emoções e tudo mais, diante do quê? Do contexto, das vivências externas.
Então, você equilibrando a situação externa com todos os teus recursos emocionais para lidar com o externo, isso é considerado saúde emocional. E é a capacidade de administrar a própria vida e as suas emoções dentro de um amplo espectro de variações, sem, contudo, perder o valor do real e do precioso. Isso é um pouco amplo, né, gente? Afinal, o que é real, o que é precioso? E é buscar viver a vida na sua plenitude máxima, sempre respeitando o legal e o outro. É importante vocês saberem que saúde mental depende da época também. Aquilo que era considerado loucura numa determinada época não necessariamente é considerado hoje. Então, por isso que eles colocam aqui que há que se respeitar o contexto, né? As regras, as leis e o outro. Então, vamos entender como é que está isso no Brasil, gente. Olha só como a coisa é grave. 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o que representa 11,5 milhões de brasileiros com essa doença. E o Brasil é o país maior em prevalência da América Latina e o segundo do continente americano, perdendo só para os Estados Unidos. Olha a intensidade da coisa para nós. Bom, então, no que se refere à ansiedade, por que eu estou trazendo isso? Porque depressão, ansiedade, estresse é o que mais aparece hoje em dia. Olha só, o Brasil é recordista mundial, com 9,3% da população, ou seja, 18,6 milhões de pessoas sofrem de ansiedade. E sendo que, só para vocês terem uma ideia de parâmetro, a média mundial é de 3,6%. Nós estamos muito acima da média mundial. Em termos de distúrbios de saúde mental, eles aumentam em todos os países do mundo. Já é considerado uma epidemia. E a falta de políticas dedicadas a essa área custa muito caro para o mundo todo. É aí 16 trilhões de dólares entre 2010 e 2030, só uma estimativa. Ou seja, é algo muito grave que não atinge só o Brasil, mas que nós precisamos, sim, dar atenção. Vamos ver no mundo, olha só, cresce muito, realmente dramaticamente foi crescendo os problemas de ansiedade e depressão nos últimos 25 anos no mundo. E 1 em cada 4 pessoas terá algum tipo de doença mental em algum momento da sua vida. Ou seja, não dá mais para fechar os olhos, né, gente? Quer dizer, a coisa é muito grave mesmo. E como é que isso impacta no mundo corporativo? Já que há muitas pessoas transitam nesse mundo corporativo. Como? Quais são as consequências disso para as empresas? Bom, absenteísmo é clássico. Por exemplo, dependência química. O cara bebe o final de semana inteiro. Segunda-feira, mata a mãe, mata o pai, mata a sogra e não vai trabalhar. Então, tem absenteísmo. O absenteísmo é muito comum. O presenteísmo, o que é o presenteísmo, gente? Aquela pessoa que vai trabalhar, mas não consegue produzir. Cai demais a produtividade. O número de afastamentos, acidentes de trabalho, aumento de custos aí com planos de saúde, etc. Quer dizer, o custo não é só para o mundo. Se a gente for pegar uma organização corporativa, também é um custo muito alto. Depressão e estresse ocupacional, elas estão entre as 5 principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. E 9 em cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade do grau mais leve ao incapacitante. Metade, ou seja, 47%, sofre de algum nível de depressão recorrente e em 14% aí acaba voltando em 14% dos casos. E pasmem, apesar do problema ser tão intenso, apenas 18% das empresas investem em algum tipo de programa preventivo ou de tratamento em saúde mental. Ou seja, os prejuízos são enormes. Quando você investe em prevenção e tratamento, o prejuízo é muito menor do que você se não investir em nada e acaba pagando com todas essas consequências aí.
Não é verdade, doutor Erlon? Como é que você vê isso? Boa tarde, pessoal. É um prazer poder estar aqui com vocês de novo. A gente falar de um assunto tão importante, e eu vejo isso na prática. A gente está falando de doenças, né, de situações que diminuem aí a concentração, a produtividade de uma pessoa. Imagina o impacto disso, né, nos negócios, numa empresa, numa área, né? Então, a gente tem percebido que isso tem sido frequente, né? É uma questão hoje já para as empresas, se elas quiserem pensar dessa maneira, né? Já é uma questão de negócio já esse assunto, tá? A doutora Valéria, ela falou aí sobre os gastos e tudo mais, né? E a gente percebe mesmo que, olha só, 1 trilhão, né? A depressão e a ansiedade juntas, ela teve uma perda de aproximadamente 1 trilhão na economia mundial, só para você ter uma ideia, né? Então, é algo de chamar atenção dentro das companhias, né? Precisa de investimento. Imagina, 18%, eu estava lendo isso também, doutora Valéria, 18% somente de investimento, né? Numa questão onde você tem gastado demais. Então, é pouco investimento nessa área, e a gente ali que está no front, ali a gente percebe o quanto as pessoas estão deprimidas, ansiosas, né? O quanto elas estão desmotivadas, com queda da produtividade, com diminuição da concentração, né? E eu trouxe um dado aqui a Capita, né, que fez um estudo bastante interessante, só para a gente contribuir aí com essa reflexão, né? 79% dos colaboradores, eles relataram ter sofrido de estresse nos últimos 12 meses, né? Olha só, bastante, 80%. De cada 10, 8 estão falando que tem estresse nos últimos 12 meses. 22% disseram sentir estresse com frequência o tempo todo, né? Amanhece e dorme sentindo o corpo cansado, aquele mal-estar, aquela sensação de que o corpo está fervendo, de ansiedade, né? 47% acham que é normal sentir estresse, ansiedade no trabalho. Olha só, doutora Valéria, se tem cabimento uma pessoa viver desse jeito, né? Existe uma diferença na vida que é ou você vive ou você existe, né? Então, a gente vai refletir bastante, né? A gente vai fazer várias reflexões aí durante essa live sobre isso. Imagina, você ali trabalhando e você acha que é normal você se sentir estressado, sentir ansioso, né? 45% consideram deixar um emprego devido ao estresse que ele gera, né? Pensa em abandonar o emprego por conta daquele estresse. 53% tiveram colegas que foram forçados a desistir do trabalho devido ao estresse. 49% não acham que seu líder imediato saberia o que fazer se eles conversassem, isso eu achei, assim, metade, né? Sobre o problema, né? Dizer para o chefe, por exemplo, eu ando muito ansioso, eu ando muito estressado, eu estou tá somatizando, ou seja, o que eu estou sentindo de ansiedade, sinto ali vários sintomas físicos do estresse, da ansiedade, e será que não é uma depressão também, né? Então, enfim, só para a gente ajudar a refletir nesse contexto, né, de como hoje as companhias, elas estão, uma forma, um termômetro aqui, né, que a gente colocou aqui para a gente ver como as companhias e os colaboradores, empresa não é computador, mesa, não é máquinas, né, empresa é pessoas, né? Então, só para a gente ter um termômetro aí, eu quis trazer essa informação aí, doutora. Eu volto com você aí. Isso. Agora, seria interessante nós falarmos um pouco, para não ficar muito abstrato, né? O que caracteriza, quais são alguns sintomas de depressão que a gente observa? Para alguma pessoa que está sentindo isso, ligar o sinal de alerta. Porque é normal ficar triste, principalmente quando tem um contexto efetivo que te leva à tristeza. Tristeza não é uma patologia. Porém, quando você junta, né, todo um conjunto de sintomas, como, por exemplo, a tristeza, o desânimo, o abatimento, a pessoa fica mais abatida, a desesperança, algumas vezes é camuflada pela raiva, nem sempre um deprimido ele está abatido, às vezes ele expressa através de raiva, de ataques de ira, de múltiplas queixas. Tem depressões que se manifestam a partir de diversos sintomas, até físicos mesmo. São aqueles colaboradores que vivem indo em médico, e não encontra nada.
Aí os médicos falam, mas seu problema é emocional, seu problema não é físico, né? Às vezes é uma manifestação de uma depressão camuflada. A perda aí de interesse por atividades que anteriormente eram prazerosas para você, a diminuição da energia, um cansaço que te arrasta, fadiga, alteração do padrão de sono, ou dorme demais, ou não consegue dormir, tem aquele sono sempre muito instável, e você acorda cansado já, não consegue descansar, ou o distúrbio da alimentação, eu não consigo comer nada, ou ao contrário, eu começo a engordar demais e perco o controle na relação com a comida, a queda da libido, eu não tenho mais vontade de ter uma vida sexual, e algumas depressões ficam até graves, que a pessoa tem sintomas psicóticos, tem alucinações, delírios, é uma depressão psicótica mesmo, são casos bem mais evidentes e até fáceis de diagnosticar, quando a pessoa não é considerada um psicótico, né? Não se misturam as coisas. Mas tem depressões que é difícil diagnosticar. Por quê? Porque justamente são camufladas. Um outro ponto importante, eu queria que o doutor Erlon comentasse um pouquinho também sobre esses quadros depressivos que a gente se depara o tempo todo nos consultórios, nas empresas, enfim, dentro da própria casa, às vezes. Doutora, antes do doutor Erlon fazer esse comentário, eu queria fazer uma pergunta. Claro. Porque tem uma pergunta que chegou aqui bem interessante, que tem a ver com o que você falou lá, sobre tristeza, né? A questão da depressão estar camuflada. Então, a pergunta é a seguinte, olha, a Andressa Luz, ela perguntou o seguinte, como distinguir tristeza de depressão? É uma excelente pergunta. Geralmente, quando você tem um contexto, morre alguém, é normal você ficar triste, ou perde emprego, agora nessa pandemia, né, as pessoas tiveram muitas perdas, e a pessoa fica triste, é normal isso. Agora, quando essa tristeza se prolonga, a pessoa não consegue mais administrar a própria vida, e aí começa a apresentar esses outros sintomas, essa falta de interesse por coisas que se interessava antes, isso vai se arrastando ao longo da vida, né? Você passa assim, vamos pensar em 6 meses, eu não gosto de dar muito prazo, porque cada ser humano é um ser humano, mas quando isso se arrasta você já tentou continuou o teu dia a dia, e isso não passa, vai se agravando, vai aumentando, aí é hora de pedir ajuda. E esse pedido de ajuda, você não precisa fazer o seu diagnóstico, estou com depressão, vou pedir ajuda. Quando você vai vivendo essas situações, aí a coisa vai se estendendo, é hora de pedir ajuda para fazer um diagnóstico. E aí determinar se realmente você está com um quadro depressivo ou não. Sim, porque a pessoa pode sentir que alguma coisa não está certa, mas ela não sabe o que é. Essa é a hora de pedir ajuda, né? Exatamente. Quando você percebe que alguma coisa pode não estar certa, ali tem alguma coisa estranha acontecendo com você, então procura ajuda. E às vezes você nega, mas o entorno percebe que alguma coisa está errada com você, porque também tem processos de negação. Essa pergunta foi muito boa, doutora, porque é justamente isso que a gente está falando aqui agora, né? Que é a questão dos sintomas e como fazer diagnóstico. Se você olhar essa lista aí que a gente colocou, você vai ver, você vai falar assim, nossa, eu tenho tudo isso daí. Né? É engraçado, a gente sempre quando fala sobre depressão, assim, numa palestra, ou a gente que está atendendo algum paciente, ele fala, doutor, tenho tudo isso daí. Não, mas peraí. É claro, todo mundo pode ter algum momento fadiga, pode ter algum momento, alguma insônia, né? Porém, existe alguns critérios para poder a gente fazer diagnóstico de uma pessoa que tem depressão, né? Então, a gente sempre diz o seguinte, que o primeiro critério, o critério superior, é ter o humor deprimido. O humor não é ficar dando risada, né? Não é esse humor, assim, de alegria, né? Tem a ver um pouquinho com isso, mas é aquele humor de você ver o mundo, começar a ver o mundo a preto e branco, né? Você tem aquele rebaixamento do humor, você começa a ver o mundo preto e branco, você começa a perceber
que algumas coisas que você fazia, gostava de fazer um bolo, agora não gosta mais de cozinhar, né? Gostava de ir para o parque, jogar tênis, pescar, enfim, gostava de fazer algumas atividades e agora parece que nada tem graça na vida, né? E essa realmente é a expressão mesmo que o depressivo usa. Nada tem graça. Eu não tenho vontade de fazer nada, tá? Isso pode acontecer com a gente. A gente pode ter isso, ter dias que a gente está assim, né? Agora, o que acontece? A gente precisa de um tempo. Quando que a gente começa a classificar e começa a suspeitar que aquele rebaixamento de humor ele pode ser depressão? Quando, pelo menos, no mínimo, você precisa estar 2 semanas seguidas. Eu também não sou a favor, viu, doutor, de colocar data, de colocar prazo, né? Mas, assim, se um dia você está triste, outro dia você está feliz, e outro dia você está triste, outro dia você está feliz, e assim por diante, você é uma pessoa normal, parabéns. Você é um ser humano que está pisando aqui nessa terra igual a todos, né? Agora, se você percebe que o seu humor ele deu uma afundada, aquela rebaixada mesmo, e aquilo se prolongou pelo decorrer dos dias, associado a esses sintomas que a gente falou, e alguns que eu coloquei aqui, como o interesse, prazer das coisas, né? Começa a perder peso ou ganhar peso demais, muito sono ou não consegue dormir, agitação, ou começa a diminuir a sua capacidade de concentração, de realização das coisas, junto com uma fadiga, uma perda de energia, uma indisposição, quer ficar na cama, né? Sente-se uma culpa muito grande por coisas do passado, uma habilidade reduzida de pensar em resolver alguns probleminhas que vai aparecendo na tua vida ali naquele momento, pensamentos e vontade de morrer, de acabar com a vida, enfim. Esses sentimentos associados ao humor rebaixado, a gente já começa a pensar, né, com esse humor rebaixado por mais de 2 semanas, de acordo com o DSM-5, né, que a gente tem como parâmetro aí, que é um manual que ele dita aí alguns critérios. De acordo com esse manual, a gente já pode começar a considerar essa pessoa como uma pessoa depressiva, tá? Para fazer diagnóstico. O diagnóstico, é claro que você precisa descartar também algumas doenças. Hipotiroidismo, por exemplo, pode levar a diminuir o humor, né? Alguma deficiência de algumas vitaminas também, como a anemia, por exemplo, também pode levar, e outras doenças também pode levar a depressão, a diminuir o humor, enfim, precisa descartar qualquer causa orgânica. O que é isso? Qualquer doença que possa estar levando à depressão precisa ser descartado. Porque se é uma doença, a partir do momento que você começa a tratar essa doença, melhora a depressão. Então, não precisa tratar a depressão em si. Agora, descartando tudo isso e não tendo mais nada, aí sim você começa a tratar, e a gente vai falar isso mais adiante. E tem uma coisa importante também, não sei se, acho que o senhor concorda também, doutor Erlon, que entre a pessoa estar bem e caracterizar um quadro, existe um processo que é um pouco assim. Então, a passagem é que nem alcoolismo, por exemplo. Entre a pessoa está bebendo bem, aí se torna um bebedor problema, e daí o problema recua nisso e tal, até caracterizar um quadro de dependência química, é um processo. Exato. Por isso que é importante ir observando o processo em que a patologia se estabelece. A melhor coisa é a seguinte: não estou bem, procura logo ajuda, porque já é uma grande coisa que você pega no início. E às vezes, né, doutora, às vezes a gente vai falar mais um pouquinho, mas às vezes é só um ajuste, né, alguns ajustes e algumas questões, isso já resolve. A gente vai falar mais, vamos só dar alguns spoilers aqui para o pessoal ficar aí com a gente aí, vamos lá. Exatamente. Então, qual é o tratamento? Vocês vão ver basicamente que eu vou repetir a mesma coisa. Tratamento psicológico e psiquiátrico. Pelo menos na avaliação tem que ter. Há que se ter 2 olhares, pelo menos. Por quê? Porque um complementa o outro. Como o doutor falou, se você pega a coisa no começo, nem sempre precisa tomar medicação, basta um trabalho psicoterápico. Agora, se caracteriza um quadro, e normalmente há que se envolver um trabalho medicamentoso também. E isso pode ser por um período, ou dependendo do quadro de depressão, ou a pessoa tem um quadro de distimia, vai para ao longo da vida. Então, fala um pouquinho, doutor Erlon, assim, a gente já fez um spoiler aí falando dos tratamentos, às vezes
alguns desajustes, algumas questões aí pessoais, entendeu? Pode rebaixar o humor e às vezes ela precisa de um resgate. O que é um resgate? O profissional, o psicólogo, você fazendo terapia, você consegue. E a doutora Valéria, ela falou uma coisa importantíssima, né? Porque a depressão, claro que existe pessoas que afundam de uma vez, né? Mas essa questão de você estar evoluindo, vai lá embaixo, sobe, vai lá embaixo, sobe, por um longo período, isso aqui dá sinais de que você, em algum momento, você vai abaixar e você não vai conseguir se recuperar, tá? Então, esse momento aqui é um momento que a gente orienta o paciente a fazer ali o seu tratamento. A maioria dos pacientes, né, doutora? A doutora tem mais experiência com psicoterapia, mas a maioria dos pacientes, eles melhoram muito. Começa a ver o mundo bonitinho de novo, sabe? Isso é tão bacana, né? Que começa a perceber que vale a pena tomar um sorvete na esquina que já fica feliz. Vai passar com o cachorro, fica feliz. Vai tal lugar, fica feliz. Coisas simples, ela começa a perceber que coisas, mas nossa, mas antigamente eu não tinha tanta alegria com essas coisas tão simples, né? Por quê? Porque rebaixou o humor, né? E eu acho que isso é importante falar, porque tem pessoas que acham assim, eu sou a pessoa mais infeliz nessa terra, né? E às vezes o que está acontecendo é realmente fazer um ajustezinho desse, né? Seja ele com psicoterapia ou às vezes precisa de entrar com a medicação, porque o que faz a medicação? Essas medicações aqui, que esses nomes que eu passei aqui, o objetivo maior dessas medicações é fazer com que aumente a quantidade de neurotransmissores, entendeu? Que é ele que faz com que funcione bem a interação do fluxo neurológico, né? E aí melhora os pensamentos, aumenta, ou seja, o humor ele começa a subir de novo e a pessoa começa a ver o mundo preto e branco, coloridinho de novo, né? Toda uma questão uma questão química, né? E às vezes as pessoas começam a achar que é uma questão situacional, né? Ou seja, eu tô assim, por quê? Porque se eu tivesse naquela empresa trabalhando, aí sim eu estaria feliz, porque agora eu tô aqui. Se eu tivesse com aquela pessoa, aí, você ia estar tão feliz hoje com os meus filhos, e começa a pensar no passado. Olha, a depressão é uma doença de passado, né? Então, você fazendo um ajuste desse daí, nesse momento, e com um pouco de química, né, com aí os medicamentos à base de melhorar a serotonina, a noradrenalina e a dopamina, né, você consegue alcançar um pouquinho disso para que você mesmo perceba. A hora que rebaixa o teu humor, é engraçado o depressivo, né? Depois de um tempo de tratar um depressivo, ele começa a se conhecer. E ele começa a entender assim, nossa, eu fiquei meio tristão aqui. Mas é a minha depressão, rebaixou, diminuiu ali serotonina, noradrenalina. E aí, esse conhecimento, esse entendimento da doença, nossa, ele é um potencializador e começa o próprio organismo construir, jogar serotonina, noradrenalina, dopamina, por conta desse entendimento, entendeu? Então, assim, eu costumo dizer que o tratamento medicamentoso, ele não é para curar, tá? Ele é para ajudar. Existem coisas que curam a depressão, existem algumas colunas, né? Primeiro de tudo, psicoterapia cura a depressão. Tá? A terapia, ela cura a depressão. Estilo de vida, às vezes precisa fazer um ajuste no estilo de vida. A pessoa dorme muito tarde, né? Tudo isso ajuda também, né? E o medicamento, né? Que são os 3 pilares que a gente tem. O medicamento, ele ajuda, ele dá aquele empurrão. Em algum momento, existem pessoas que precisam tomar remédio a vida inteira. Mas existem pessoas que precisam de remédio só um período, depois elas continuam com a terapia e vão fazendo seus ajustes aí. A maioria, né, doutor? E assim, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu não coloquei aqui, que o doutor citou en passant, existem atividades terapêuticas. Por exemplo, a atividade física ajuda, né, a aumentar toda essa coisa da endorfina, serotonina, as inas da vida. Então, a atividade física é importante, meditação, yoga, tem um monte de atividades terapêuticas que compõem um tratamento. Quando eu coloco psicoterapia, é que na psicoterapia, a tua psicoterapeuta deve te orientar nesse sentido. Vamos montar um estilo de vida, atividades terapêuticas que te ajudam a sair disso, tá? E outra coisa fundamental, não tenha preconceito em relação a isso e não negue. Vocês já ouviram aquela frase, eu não posso me dar o luxo de ter depressão? Como se fosse um luxo. Não é um luxo, é algo que todos nós, do Oiapoque ao Chuí, podemos ter.
Então, isso também atrapalha muito a busca de ajuda inicial, para tratar inicialmente. Não é a falta do que fazer, né, doutora? Não é a falta do que fazer, não é preguiça, Exatamente. depressão não é porque está assim, né? Não, depressão é uma doença, e como tal precisa ser tratada, é doença. Assim como uma gastrite, um diabetes, uma hipertensão, doença, precisa tratar, primeiro de tudo, você reconhecer que tem, tá? Junto ali com um profissional. E reconhecendo, você se entrega para o tratamento para que você melhore, e com isso melhore também a sua qualidade de vida. Isso foi o lado bom da pandemia mundial, que trouxe à tona essas questões de saúde mental, que é uma pandemia, ao meu ver também. Ninguém fala isso, mas eu acredito que seja pior que o coronavírus, que já não é de hoje. Bom, então vamos falar um pouquinho também de transtorno de ansiedade generalizado, o tal do TAG, tá? Então vou falar en passant alguns sintomas, o doutor vai acrescentar outros, para depois a gente trazer a solução, tá? Não fiquem ansiosos, a solução já está por vir. Então, vamos lá. Preocupação excessiva ou expectativa apreensiva o tempo todo, aquela pessoa que está o tempo todo em alerta, não para de pensar um só minuto, persistente, o tempo todo pensando nisso, e não tem mais controle sobre isso, tá? E que perdura por 6 meses no mínimo, esse estado. Quer dizer, a pessoa, sabe aquela pessoa sempre em alerta? Vai dormir, parece que não desliga, a cabeça não consegue parar de funcionar, parar de pensar nas preocupações, sabe aquelas mentes inquietas? Então, inquietação, isso gera fadiga, lógico, se a pessoa não consegue dormir, a mente não consegue parar, também a pessoa se sente fatigada. Irritabilidade, é o tal do pavio curto, famoso pavio curto, aquele que estoura por qualquer coisa. E dificuldade aí de concentração, tensão muscular, já ouviram falar no bruxismo? A pessoa fica sempre pressionando, quebra dente, adoidado, né? Então, e perturbação aí, como eu falei, no sono e reações físicas. A pessoa começa a ter sintomas de doenças físicas decorrentes desse estado, porque esse estado é o estado primário, aí vai tendo doenças secundárias diante disso. E claro que o tratamento é a mesma coisa, psicólogo e psiquiatra. E dentro do tratamento de um psicólogo e de um psiquiatra, vai fazer parte todas as outras atividades terapêuticas, mudança de estilo de vida, como eu me percebo, como eu percebo outro, que nós vamos detalhar um pouco mais para frente. Quer comentar alguma coisa, doutor Erlon? Eu acho que o tratamento, doutora, é basicamente a mesma coisa, tá? É aumentar a quantidade desses neurotransmissores. Mas uma coisa que é importante, eu acho que vale a pena a gente destacar, é estilo de vida, né? Imagina pessoas que têm uma fragilidade nessa questão de estímulos, né? Então, se estimula demais, né, com vários trabalhos, e às vezes, geralmente, essas pessoas, ela tem um perfil daquelas pessoas, assim, que são Superman mesmo. É aquela uma que é um trator, né? Essa pessoa, porque ela tem uma força de trabalho tão grande, né, de pensamento, de fluxos de pensamentos e de coordenação, e de repente são líderes mesmo dentro das companhias, né, e que elas promovem uma interação tão grande dentro das companhias, e que chega em algum momento, né, esses dias eu estava conversando com um executivo, e ele estava falando para mim sobre a questão de fazer as reuniões, ele estava contando para mim o seguinte, que ele estava fazendo uma reunião, e ele apresentando a reunião, que chegou um determinado momento, parece que ele ia desligar, né? De ansiedade, de tanta ansiedade fazendo aquela apresentação nessas plataformas aí, né? Em casa, tal. Olha só, em casa, conforto, tal, mas ele via a cara das pessoas, porém, na hora de apresentar, via ali algumas pessoas só. Então, aquela sensação, né, de você estar falando, de repente, pro computador, aquela ansiedade em cima da apresentação, em você ter uma performance também, de pessoas exigentes, né? Essa é a doença das pessoas que são exigentes consigo mesmo, são pessoas que têm um padrão alto das coisas, e elas cobram, imagina, isso extravasa, por isso que ela cobra os outros assim também, imagina elas cobram muito mais delas, né? Então, eu conversando com esse executivo,
E ele falou, doutor, me parecia que tinha uma hora que eu ia me desligar de tanta ansiedade que eu estava na apresentação e de angústia que eu estava sentindo na hora que eu estava falando e apresentando aquilo, que parecia que eu ia, né, saber, um dos sintomas da ansiedade, os sintomas de você se desligar mesmo, de você despersonificar, né, que é o que de você sair da sua, né, isso não é espiritismo, não estou falando de espiritismo, mas você, em algum momento, você perder a sua consciência ali, né, naquele momento. Isso é um dos sintomas graves da ansiedade, né? Então, eu só comentei isso com vocês para vocês verem o nível que tem, né, de sintomas das pessoas que sofrem disso daí, né? Então, você precisa tomar uma medicação, essas pessoas precisam tomar uma medicação, porém, elas precisam trabalhar um pouquinho mais a questão da exigência delas, né? E várias outras questões aí de limites e tudo mais. Por quê? Porque é muito comum, né, doutora? Pacientes que são ansiosos e eles entram aí num transtorno ansioso e eles também, uma quantidade grande desses pacientes evoluem para a depressão também, né? Exatamente. Da mesma maneira, a gente tem que tratar esses pacientes ansiosos, né? Porque ansiedade todo mundo tem, tá bom? Todo mundo é ansioso, né? Todo mundo que está produzindo tem ansiedade, né? Agora, quando essa ansiedade ela começa a sufocar, como a doutora disse aí, ter esses sintomas de fadiga, angústia, enfim, isso já extrapola. Ou seja, eu costumo dizer o seguinte: quando que a ansiedade começa a realmente dar sinais de que está prejudicando, ou seja, pode ser uma doença? Eu costumo dizer o seguinte: quando começa a impactar as suas relações sociais, tá? Sociais como um todo, seja no trabalho, seja na família, seja no seu dia a dia, tá? Quando começa a impactar, ou seja, começa a atrapalhar, né, todas essas relações, eu acho que esse é um momento de você reconhecer que você precisa se cuidar e buscar também tratamento. Quando começa a sofrer as consequências, né? Doutora Valéria e doutor Erlon, aproveitando aqui, tem uma pergunta interessante que está muito em linha aí com o que vocês estão falando agora. A Dayara Costa, ela perguntou assim: quando devemos buscar ajuda especializada para tratar o estresse? Eu acho que você vai começar a falar sobre isso daqui um pouquinho, né? Eu vou falar agora sobre estresse, Dayara, e aí você vai identificar a hora certa, né? Porque quando começa a aparecer alguns desses sintomas que eu falarei agora. Antes de entrar no estresse, eu só quero fechar ainda a questão do tratamento, que é uma armadilha que nós criamos para nós mesmos. Quando você acredita que o tratamento pode ser mágico. Qual que é o tratamento mágico? O remedinho. Tomei o remedinho, me senti menos ansioso, resolvi o problema sem precisar mudar. Então, não adianta achar que vocês vão conseguir se tratar de depressão, ansiedade ou estresse apenas com remedinhos. Eu ponho remedinhos não para desqualificar o tratamento medicamentoso, mas para mostrar que o remédio é uma parte importante, mas não é a maior parte. A maior parte é uma mudança efetiva de vida, que nós descreveremos um pouco mais para frente. Então, vamos lá. Estresse. Olha só, o estresse, ele atinge sintomas físicos, emocionais e interrelacionais, tá? Nos físicos, você começa a ter dores de cabeça constantes. Sabe aquela pessoa que vive aqui com o ombro duro, vai fazer uma massagem, morre de dor? Então, aquela massagem relaxante que não relaxa nada porque você morre de dor, porque teu ombro está super tenso. Então, ombros muito tensos, hiperacidez estomacal, aí chega até as raias de você ter uma doença secundária, que é gastrite, úlcera. Aí você começa a atingir o teu físico, mas a tua doença primária é o estresse, não é a gastrite. O maxilar contraído também, que eu falei, dei o exemplo do bruxismo, começa a ter dor aqui, aí começa a ter problema de ATM, quebrar os dentes. Alguns sintomas emocionais. Lembra dos sintomas da depressão? Às vezes lembra um pouco o sintoma depressivo. Aquela apatia. Sabe quando você acorda, você não tem vontade de trabalhar mais?
Sabe a segunda-feira que você acorda, você acabou de sair do final de semana, segunda-feira você acorda cansado. Mas como cansado se eu acabei de sair, a semana só está começando? Então, a apatia, a vontade de fugir de tudo, um tédio, teu nível de motivação em relação à vida cai. As coisas ficam desinteressantes. Muitas vezes, de novo, o teu pavio fica curto, então você tem muita irritabilidade, ataques de raiva, ansiedade, a vida passa a não ter sentido, você começa a ter vontade, acho que eu vou pedir demissão, vou mudar de vida, aí você começa a pensar no extremo oposto, eu vou para Trancoso vender sanduíche natural na praia, entendeu? Aquela vontade de largar tudo e mudar completamente de vida. Não precisa ir nem para o extremo, nem para o outro. Não estou criticando quem resolve vender sanduíche natural na praia. Mas o ideal é que você faça um trabalho de integrar um pouco mais o teu bem-estar, a tua saúde e o teu contexto profissional. E atividades, quer dizer, as relações interpessoais. Você começa a ter muita irritação nos teus relacionamentos, vontade de não conversar aí com os amigos, com a família, você começa a entrar na tua caverna, né? Desilusão com todos. Por quê? Quando você começa a ter problemas de saúde mental, a doutora Erla até citou isso, mas vou reforçar, a primeira defesa, quando você não quer olhar para si, é colocar a responsabilidade fora. A culpa disso tudo é a minha mulher, a minha sogra, o meu trabalho, São Paulo e sei lá o quê. Agora a pandemia. Não que essas questões não sejam estressantes. Claro que são também. Mas o ideal é que você saiba lidar com as questões da vida da forma mais saudável possível. E falaremos disso daqui a pouco. Como? É fácil falar. Mas como que eu vou lidar com as situações estressantes da melhor maneira possível? Então, esses são sintomas de estresse. Então, se você percebe algum tipo desses sintomas, é hora de pedir ajuda. Quanto mais cedo, quanto menos desculpa você der para si, o meu problema é a empresa, o meu problema é fora de você, quanto mais você olhar para si e logo pedir ajuda, melhor vai ser a sua recuperação. Antes de você se divorciar e terminar vendendo sanduíche natural na praia. O tratamento está repetitivo, né, gente? Terapia, avaliação psiquiátrica, se necessário, medicação. O que o senhor acha disso, doutor? Tem gente que acha que estresse eu estou estressado, estou nervosa, né? Estou nervoso, né? Tem gente que associa o estresse com nervosismo, com agressividade, né? Mas o estresse não é nada disso. O estresse é que o seguinte, nós somos seres humanos. A gente tem limites. Pode ser que algum ou outro deve ter um pouco mais de resiliência, né? Vamos colocar mais outra palavrinha aqui, né? Para a gente refletir, mais do que o outro numa questão, porém ele não é naquela questão, né? De repente ele suporta algumas pressões do trabalho, mas não suporta pressões dentro de casa, né? De repente ele não suporta pressão com os amigos, mas suporta no trabalho, enfim. Agora, nós somos seres humanos e todos nós temos os nossos limites, né? A gente sabe até onde a gente pode ir. Na verdade, a gente não sabe, muitas vezes a gente não sabe. E o que é o estresse? O estresse, eu vou tentar aqui resumir de uma forma bem simples para a gente poder falar um pouquinho de tratamento, né? O excesso de coisas, e você não tem condição, o teu organismo, ele responde de forma, com liberação de adrenalina, respostas adrenérgicas, de hormônios, cortisol e tudo mais, para poder enfrentar as situações que estão diante de você, só que você não tem tempo nem para poder se recuperar, né? Porque a gente precisa se recuperar. Então, você tem picos, precisa se recuperar, para você voltar a ter pico de novo. Então, você não tem tempo nem de se recuperar, né? Porque já vem outra atividade, vem outro estímulo, né? E com isso começa a ser crônico, né? E esse é o perigo, né? Dessas situações, elas começarem a ser crônicas, e aí você entra num estresse, que a gente chama de estresse crônico, tá? Por isso que eu proponho aqui, eu trago para vocês 3 coisas, para tentar ser um pouco simples aqui, em poucos minutos,
né, 3 pontos para a gente poder meditar, para poder refletir nessa questão de melhorar a qualidade de vida da gente em relação ao estresse. O primeiro dele é você administrar os fatores estressores, tá? Tentar entender, por exemplo, preciso colocar limite em algumas coisas. Preciso colocar limite na minha família, né? Porque minha família, todo final de semana, ela quer vir para dentro da minha casa. Eu não estou conseguindo descansar, eu tenho que ficar fazendo comida em casa, eu tenho que ficar olhando eles, eu não durmo, eu não descanso. Então, é limite. Estou dando um exemplo aqui familiar, né? Mas a gente pode fazer isso conversando com o chefe, né? Enfim, limites. Eu acho que é importante a gente delimitar um perímetro aí que você tem condição de navegar aí sem você chegar a níveis de estresse alto, né? Outra coisa é o excesso de trabalho para aumentar a produtividade. Pensa numa mentira que existe, tá? Quanto mais as pesquisas dizem, não é o que eu estou falando, tá, gente? Vai falar que o doutor Arthur está falando que é para não trabalhar, não é isso que eu estou querendo dizer. As pesquisas dizem que quanto mais nós trabalhamos, pior é a produtividade, tá? O que a gente precisa aprender é ocupar o tempo de trabalho que a gente tem de forma efetiva para a gente produzir o máximo, e todas as vezes que a gente for inserido em alguma situação no trabalho, a gente fazer entregas boas, né? A gente poder contribuir, né? Mesmo que seja, estou conseguindo contribuir com isso, mas eu posso contribuir com um pouquinho mais, né? Posso melhorar um pouquinho mais. Mas, enfim, essa história de você acreditar que se você trabalhar 15, 16 horas e você vai melhorar a sua produtividade, na verdade, no outro dia, a concentração não está boa, você manda café em cima, cafeína, para tentar estimular. A cafeína, ela tem uma reação só naquele momento. A gente fala que é a síndrome do cavalo malhado, né, a cafeína, porque o cavalo está cansado, você vai lá e malha ele, né, dá chicotada nele. E é isso que muitas pessoas fazem com a cafeína. Está cansado, o que precisa? Descansar, tá? Não aumentar o trabalho, a quantidade de trabalho, né? Para você começar a produzir. Tem pessoas, por exemplo, que entendem isso e problemas que às vezes vêm para ela resolver, ela resolve ali em segundos. Que outras pessoas que estão cansadas, com a mente muito ocupadas, demoram uma manhã inteira para resolver um problema, né? Então, mais ou menos isso que eu estou querendo dizer para vocês. Outra questão, aumentar... Pode falar, doutora. Não, pode terminar. Quando você terminar, eu quero falar um pouco de criança, tá? Porque nós estamos falando de adultos para adultos. Isso. Antes de a gente falar sobre outras questões, que são as soluções que você já está introduzindo, é importante as pessoas saberem que as crianças também têm estresse, ansiedade e depressão. Perfeito. Aumentar a resistência ao quê? Aos fatores estressores, tá? Como que a gente aumenta a resistência? Como que a gente melhora a nossa capacidade? A doutora vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso, mas já quero introduzir. Dormir bem, tá? Você precisa, das 10 à meia-noite, se você dorme das 10 à meia-noite um sono profundo, esse é o momento da liberação do pico do hormônio de crescimento, que ele rejuvenesce a gente. A gente não envelhece se a gente dormir das 10 à meia-noite, a gente tem um pico da liberação do hormônio de crescimento. Então, precisa dormir bem, precisa ter um sono bom, né? Cuidar da saúde de forma geral, alimentando-se bem, de forma saudável. Existem alimentos que são alimentos estressores, vou falar quais. Açúcar, excesso de sal também, gorduras também são alimentos estressores, e eu já falei que é o próprio alimentos estimulantes, né, que provocam, eles estimulam e depois eles deprimem, né, que são os alimentos à base de cafeína, tá? Atividade física, se você, pessoas que querem viver sem estresse, tem que fazer atividade física, libera beta-endorfina. A beta-endorfina, ela transforma teu organismo, transforma a sua mente, tá? Proporcionar momentos de prazer, relaxamento, desligar, olha, parei de trabalhar, agora eu vou fazer alguma coisa diferente, né? Ou um hobby, ou alguma coisa manual, ou né? Não vai fazer receitas saborosas, né? Para comer demais à noite também, né? Porque aí vai desencontrar com essa outra questão que eu te falei da alimentação, enfim. Mas procurar momentos de prazer, música, brincadeiras, família, enfim, para poder você se desligar ali naquele momento, para que no outro dia você volte a produzir novamente, tá? E eu falei, evitar estimulantes, né? Já falei sobre isso, que a gente deve tomar cuidado com essa questão também, tá? E o terceiro ponto que eu poderia dizer aqui como tratamento de estresse, né? Para a gente poder, fora os tratamentos que chega a ponto de você ter que entrar com uma medicação, né? Para poder diminuir um pouco a ansiedade também e outras coisas mais, né?
esse terceiro ponto é mudar a forma de enfrentá-los, né? Eu acho que é importante você ter uma visão diante da tua vida e você começar a mudar um pouco a maneira como se enfrenta a vida, né? Não só lamentando, mas sim vendo condições de poder superar os obstáculos, né? Você sabe que quando você começa a superar obstáculos na sua vida, você começa a sentir bem. E outra, aumenta a sua autoestima. Você vai perceber que vai aumentar a sua autoestima ao você superar obstáculos. Então, você começa a olhar para trás e ver, nossa, eu já pulei tantos degraus aqui na minha vida, então aquilo ali serve de estímulo para você continuar avançando, né? Então, é a maneira de poder enxergar as situações, né, que vem, e a maturidade, eu acho que traz isso para a gente, né? Depois dos 40 anos, eu comecei a pensar muito nisso, trabalhava muito mesmo, vocês não têm ideia. E depois a gente vai priorizando algumas coisas, vai vendo o que faz sentido para a gente, e a gente vai trilhando, né? Mas então, primeiro eu poderia dizer sobre esses 3 pontos aí. Tem que quebrar a barreira do medo, né? O medo da mudança. Porque o ser humano, em geral, tem medo de mudar. E quebrando isso já é um primeiro passo. Já saia na pole position. Bom, antes da gente entrar aqui, né, as causas, que são inúmeras causas que levam as pessoas a desenvolver esses transtornos, eu quero ressaltar esse ponto que eu falei. As crianças também sofrem de depressão, cada vez mais. Nós temos aí o Setembro Amarelo, acho que é setembro, né? Setembro Amarelo, que ressalta sobre a questão do suicídio e tudo mais. Por quê? Porque as crianças também têm sofrido disso, os adolescentes também, e tem aumentado também o nível de crianças e adolescentes deprimidos e estressados e tudo mais. Como é que a gente identifica isso? É um pouco mais difícil, porque a gente pode ter pode camuflar um pouco o quadro da criança, tá? Então, por exemplo, é claro que se você conhece seu filho, você vai ver a mudança de comportamento nele, e a mudança de comportamento já é o suficiente para que você peça ajuda. Mas, se você vê uma criança, sabe a criança, entre aspas, preguiçosa? A criança preguiçosa, que não quer fazer nada. E aí, o que a criança faz? Ela pode ficar jogando, joguinho. Ah, mas pera um pouquinho, por enquanto meu filho não está dando trabalho, porque eu tô lá, tô tendo que trabalhar home office, e ele tá lá jogando no computador. Ai, que bom, meu filho é tão bonzinho, não dá trabalho nenhum, e eu posso trabalhar home office tranquilamente. Cuidado, porque às vezes uma criança que está muito tempo na internet tem de fundo uma depressão, não está conseguindo entrar em contato com o mundo real, então acaba ficando no joguinho para não enfrentar a vida. Está muito triste, e às vezes o jogo é um antidepressivo daquela criança e daquele adolescente. Então, a criança que está com dificuldade de brincar, por exemplo, nem sempre a criança, ela precisa saber ela precisa brincar. Criança que não brinca é uma criança doente. Então, a criança que não está brincando, a criança que está muito preguiçosa, não está conseguindo fazer as atividades. Criança tem muita energia. Criança que está com pouca energia, às vezes pode confundir um pouco com hiperatividade, que não é mais a apatia, mas é o contrário da apatia. Essa criança que está fazendo o contrário da apatia e pode ser taxado já de hiperativo, ela pode estar com um nível de ansiedade ou depressão expressada através da ansiedade. Isso também é muito grave. Então, só para ressaltar um pouquinho, abrir esse parênteses, porque isso também é muito grave. E agora, com a pandemia, se agravou demais. As crianças com pouco espaço, elas acabaram tendo um nível de ansiedade e estresse mais alto. Bom, então, quais são as causas dos transtornos? Claro que não é uma causa só, né, gente? São causas psicológicas, intergeracionais, genéticas e físicas, contextuais. Então, as psicológicas. Psicológico, gente, é muito importante. Uma das prevenções de saúde mental é o autoconhecimento. Se você se conhecer e entender, como o doutor falou, que eu não dou limite para as pessoas,
que eu me coloco em relações de abuso, seja abuso no trabalho, seja abuso no relacionamento. Quando eu não tenho autoestima, quando eu não entro em contato com os meus sentimentos e consigo trabalhá-los, administrar as minhas emoções, então eu me tranco muito, eu engulo tudo, isso tudo nossas emoções, elas se expressam de algum jeito. Então, eu vou acabar adoecendo. Ou eu posso adoecer mentalmente, ou eu posso adoecer fisicamente. E aí vai desde uma gastrite até um câncer, por exemplo. Eu não estou dizendo que a única causa de câncer está no emocional, não é isso. Mas o nosso emocional mal administrado é um terreno fértil para doenças, sejam elas físicas, sejam elas mentais. Então, um fator de prevenção de transtornos mentais é o autoconhecimento, é a famosa inteligência emocional. Como lidar comigo, com as minhas emoções e com o ambiente, dar respostas criativas para o ambiente. Intergeracionalidade, se você é filho de deprimido, se seus pais têm depressão, ou o pai ou a mãe tem depressão, você é um potencial para isso. Então, você precisa já fazer um preventivo com isso que eu falei para você. Quer dizer, você entende essa intergeracionalidade, qual foi o impacto da depressão dos seus pais na sua vida, e aí você já vai trabalhando todas as suas emoções, para que você não repita o padrão intergeracional. Questões genéticas, ou mesmo físicas, que o doutor até citou, hipotireoidismo, por exemplo, não é que te gera depressão, mas acaba você tendo sintomas depressivos ou qualquer outra doença que possa te levar a um estado depressivo. É comum observar pessoas que infartaram e passaram por cirurgias e tudo mais, depois tem um período depressivo. Então, isso também pode ser uma causa. Situações contextuais, né, no nível do estresse, em que você não consegue superar ataques, vamos dizer assim, contextuais muito fortes, uma atrás da outra, chega uma hora que você se abate e aí não aguenta, não suporta, todos nós temos um limite na nossa saúde mental. Quanto mais capacidade de resiliência você tiver, o que é essa capacidade de resiliência? É de você superar situações muito difíceis, apesar do contexto ser inóspito, tal, você consegue ter respostas criativas para a vida e busca ajuda também, ajuda é muito importante, você consegue superar essas questões. Questões sociais também, o que a gente observa muito, a desigualdade social é um terreno fértil para transtornos mentais. Ou abuso sexual, violência doméstica, todos esses contextos são terrenos férteis para o desenvolvimento de patologias de transtornos mentais. E aí entra nos aspectos familiares, profissionais e financeiros. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas que quebram financeiramente, divórcio, das causas mais importantes de depressão estão relacionadas a divórcio, estão relacionadas a quebras financeiras, em que a pessoa não consegue, naquele momento, superar e aí deprime. Então, essas são algumas das causas, das possíveis causas para transtornos mentais. Antes da gente entrar, como transformar esse caos todo numa obra-prima, como é que a gente pode transformar as nossas angústias, nossas ansiedades numa obra-prima? Apesar de que nós estamos aqui com um tempo bem complicado, falaremos isso em 1 minuto, certo? Certo! Vamos lá, rapidamente. Então, a gente já foi falando, tá, ao longo da live, mas eu vou só ressaltar para que fique bem marcado como é que eu previno os transtornos mentais. Autoconhecimento, como é que eu vou me entender, como é que eu vou lidar com as minhas emoções,
Quando a boca cala, o corpo fala. Então, eu preciso trabalhar as minhas emoções, lidar com ela. A questão do estilo de vida, que o doutor também citou. Quer dizer, eu tenho que analisar se eu estou com um estilo de vida saudável. E isso é biopsicossocial, espiritual, em todos os aspectos. Eu preciso fazer, sabe aquele gráfico de pizza? A roda da vida? Faça a sua roda da vida e põe nessa roda todas as áreas da sua vida e dá nota de 0 a 10 a cada uma dessas áreas. Isso é um bom autodiagnóstico para você fazer, até que ponto você está equilibrando todas as partes da sua vida de forma saudável. Enfrentamento de problemas e resolvê-los, cuidado com as fugas. As fugas podem resolver imediatamente. Porém, na hora que você se depara, uma hora lá na frente, a bomba vai estourar. Não adianta você negar uma situação, não adianta você beber, usar drogas, ou fechar os olhos para uma situação de problema hoje. Há que se enfrentar, e para enfrentar, peça ajuda, porque se você adiar, a situação vai piorar, e quando você tiver que resolver, porque não tem mais como não resolver, a coisa já está tão agravada que aí fica muito mais complexo solucionar. Então, apareceu um problema, não foge dele, encara para poder resolver e pede ajuda, sempre pede ajuda. Efetuar mudanças de vida interna ou externa, todos nós temos medos de mudanças. O desconhecido, por que mudar? Por que mudar me dá medo? Porque é o desconhecido. Aquela situação patológica, por pior que seja, eu sei lidar, eu tenho pseudocontrole, mas na hora que eu me deparo com o desconhecido, eu não sei mais o que fazer com ele. Às vezes, às vezes não, a maioria das vezes, quando você muda, você é desconhecido no primeiro momento, mas logo você vai criando novas formas de lidar com a situação de uma maneira mais saudável, que retroalimenta a tua saúde mental. Atividades relaxantes e terapêuticas, seja um hobby, seja atividades de meditação, esporte, como já foi citado aqui, e reveja sempre os seus objetivos de vida, compreenda os seus limites. Não dá para você querer ser igual a vida inteira. Não usa a roupa dos 15 anos, aos 40, aos 50, porque não te cabe mais. Muda! Nós somos seres mutantes o tempo todo, nossas células estão o tempo todo sendo transformadas, a gente nasce morrendo, as células vão morrendo, então vamos mudar o tempo todo, mudar de forma positiva. Então, cuide de todos os aspectos da sua vida, biopsicossocial e espiritual, evita fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo, delega, pede ajuda e defina prioridades. E sempre se permita não concluir tudo, não queira ser perfeito, não dá. E saiba que parar antes de ser forçado a parar é fundamental. Não é, doutor Erlon? Eu queria falar um pouco sobre a prevenção na empresa, mas isso fica para uma próxima live, certo? Eu só queria fechar dizendo o seguinte, sabe? Pelo que eu sinto, assim, no meu dia a dia de trabalho, atendendo os colaboradores, né? Aí com 15 anos como médico do trabalho, dentro das companhias, eu percebo, eu descrevi aqui algumas questões que eu acho que a gente pode considerar aí em todas essas doenças emocionais que a gente discutiu, né? Primeiro, acho que as empresas hoje, elas estão olhando isso mesmo, a questão do reconhecimento profissional, né? A comunicação bilateral é fazer essa abertura. Eu acho que essa live, né, esse assunto que a gente está discutindo, ele é um assunto importantíssimo, isso tem que ser discutido dentro das companhias. Acho que a gente está vivendo um momento onde as empresas elas estão atentas a essa questão, né? Então, essa comunicação bilateral ela é importante, entender, né? Não, por exemplo, ele está com depressão, assim que ele voltar, eu já vou demitir, ele mandar embora, né? Então, a gente manda uma mensagem para todos os outros colaboradores dizendo o seguinte, olha, você está vendo? Não pode nem adoecer que você vai ser mandado embora, tá vendo? Não pode nem ficar doente. Então, assim, eu acho que a gente precisa, eu sei que uma empresa ela não é uma instituição assistencial, não é isso, mas buscar o equilíbrio disso daí. Não é fácil, é um desafio, tá?
rotina de exercícios dentro da empresa, como a ginástica laboral. Ela não tem tanto objetivo, a ginástica laboral, de fazer com as pessoas emagrecer, mas ela tem o objetivo de interagir, de causar uma interação ali no setor, né? E a ergonomia, o posicionamento das pessoas ali também é muito importante para poder contribuir na melhoria, né, como postura na saúde dessas pessoas. E eu gostaria de terminar a minha participação aqui dizendo o seguinte, sabe? É uma frase do Domenico De Masi que eu memorizei. Domenico De Masi é um filósofo italiano, ainda está vivo lá na Itália, velhinho. E ele escreveu vários livros aqui no Brasil. O mais famoso do livro que ele escreveu é O Ócio Criativo, né? E tem uma frase que eu gosto muito que ele deixou aí para gente, deixa aí para gente, né? Que é: o trabalho precisa de mais ideias e menos burocratas, né? Eu acho que a gente precisa desburocratizar o nosso dia a dia e a gente colocar mais aquilo que a gente tem capacidade como ser humano. O ser humano, ele é lindo, cada um tem uma forma de contribuir, né? E às vezes muitos de nós estamos sendo apagadinhos por conta, de repente, né, de burocracias, né, que vão causando ainda mais ansiedade, vão causando ainda mais doenças emocionais no trabalho. Eu acho que não poderia ter uma frase melhor para a gente finalizar e refletir nessa questão aí, porque eu não tenho dúvida que hoje a burocracia dentro das companhias, elas trazem muita ansiedade para os colaboradores. Com certeza, doutor. Doutora Valéria, é isso então? Isto. Doutora, só vou te pedir um favor de colocar aí a última página da apresentação na tela, para o pessoal saber onde consegue encontrar a Rodobens e o Instituto Rocha Brasil nas redes, né? E aí o pessoal que está assistindo procura a gente para falar um pouco mais e a gente continuar essa conversa, não é mesmo? Sim. Bom, é isso aí, pessoal. Então, dá print na tela aí, depois procura a gente nas redes sociais e vem conversar com a gente, que a gente quer continuar esse bate-papo aí com vocês. E agora, para finalizar, doutora, o que eu queria fazer? Umas duas perguntinhas, acho que a gente ainda tem uns 2 minutinhos aí para 2 perguntas, né? Eu recebi uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é da Maria Cristina, e ela diz o seguinte: a depressão muito profunda causa surtos de agressividade? Sem dúvida, pode causar sim. Às vezes isso camufla, porque geralmente as pessoas têm um conceito de que depressão é só aquela pessoa que está na cama, e não necessariamente. A pessoa pode sim ter surtos de raiva, estão tendo depressão. É isso aí, doutora, obrigada. E para finalizar, uma última pergunta aqui do Lucas Albuquerque, e ele diz o seguinte, uma dúvida de participante. Boa tarde, Lucas. Vamos tirar sua dúvida agora, viu? Na hora que o doutor estava falando lá sobre alguns hábitos, né, que ele mandou essa pergunta, ele disse o seguinte, trocar o café por chá, diminuindo a dosagem da cafeína aos poucos, ajuda na ansiedade, a controlar a ansiedade? Sim, inclusive você pode tomar até um chazinho de camomila. Imagina você tomar um chazinho para poder dar uma tranquilizada naquele fervor do dia, né? Então, lembrando que a cafeína, ela é do grupo das xantinas, né? A cafeína, então, ele estimula, né? Ele dá um estímulo, né? Você tomar um cafezinho de manhã, cedo. Agora, existem pessoas que fazem do café uma muleta, então ele vai tomando café o dia inteiro, né? Ele é o cafezeiro da empresa, né? Então, aquilo pode aumentar a pressão sanguínea, aumenta os batimentos cardíacos, e pessoas que têm arritmia pode até desenvolver aí uma arritmia até grave por conta de excesso de cafeína aí na ingestão. Mas vale a pena trocar o cafezinho aos poucos pelo chazinho. Só não pode ser por chá mate, né, doutor? Nem chá verde, que tem cafeína. Será que ele ouviu, doutora Valéria? Mas eu já ouvi falar nisso mesmo. Não pode ser nem chá mate, nem chá verde, porque os dois têm também uma grande dose, alta dose de cafeína, né? Bom, vamos finalizar então. Eu queria agradecer muito a doutora Valéria por mais uma vez estar aqui conosco, fazendo esse momento tão incrível de conhecimento. Doutor Erlon também, que estava aqui conosco, né?
a todo mundo que participou, o público que está aí assistindo, o pessoal que veio aqui prestigiar e ganhar um pouco de informação aí sobre esse movimento tão importante que é o Janeiro Branco, para a gente cuidar da nossa saúde mental e emocional. Muito obrigada a vocês. Doutora Valéria, muito obrigada. Eu que agradeço o convite mais uma vez, agradeço a todos que nos ouviram até o momento e quero ressaltar, agora com a pandemia, trouxe a importância da saúde mental. Então, melhor forma, vamos desenvolver a saúde emocional, a inteligência emocional. Não dá mais para negar isso, né, gente? Não dá mais para negar a importância da inteligência emocional na vida do ser humano. É verdade, doutora, esse assunto veio muito à tona agora e, como você mesma disse lá no início da live, foi um lado bom da pandemia, né? Então, eu queria aqui, para finalizar, então, muito obrigada a vocês. E quem não teve a dúvida respondida aqui na live, nós vamos responder através de e-mail, tá? Todo mundo vai receber a resposta aí através de e-mail, tá bom? Muito obrigada e até a próxima, pessoal!